Fala galera, dando prosseguimento aqui às nossas principais consequências da crise 29, né? No primeiro vídeo, né, no vídeo anterior nós falamos sobre esses 4 primeiros tópicos aqui, a relação entre eles, né, dentro de uma bola de neve extremamente negativa para a economia, bacana? Agora vamos começar aqui a falar sobre outras importantes consequências, né? Obviamente, meus amores, essas consequências, embora eu tenha colocado aqui de uma forma, né, pontual, elas estão todas relacionadas, digamos assim, tá bom? Elas estão todas, né, relacionadas dentro de um emaranhado de causas e consequências e aprofundamentos, né? Bacana, em relações aí, legal? Então olha só, perceba o seguinte, no momento de crise, o que acontece? Nós temos o quê? Menores investimentos, porque é um ambiente de muito risco, né? Então os investidores, eles ficam inibidos, não é uma época de comprar, é uma época de poupar, né? Então você tem menor oferta de créditos. Por outro lado, você vai perceber que as empresas estão precisando de investimentos, né? A população está endividada, há uma necessidade de créditos, tá legal? Então você tem, né, essa relação menor oferta de créditos, maior procura de créditos, consequentemente você tem o quê? O aumento dos juros. A maior procura com a menor oferta, você tem um aumento dos juros e, consequentemente, os juros, né, aumentando, você tem obrigatoriamente as dívidas se avolumando, as dívidas, né, crescendo de uma forma galopante aí. Bacana? Da mesma forma, o processo de desorganização produtiva, o processo de desequilíbrio econômico, né, tendo como uma das principais formas justamente a inflação. A inflação vai trazer esse forte desequilíbrio econômico, né? Essa inflação descontrolada vai trazer, entre outros aspectos, né? Entre inúmeros, né, aspectos, isso vai correr o salário. Então você tem uma parcela da população desempregada, você tem um crescimento do desemprego, e aquela população que ainda se mantinha empregada percebe que o seu salário cada vez compra menos. Uma vez que os produtos estão cada vez mais, né, caros e tal. Então, não é que o produto aumenta, né, em si, mas que a capacidade de consumo fica mais reduzida, tá legal? Então a gente vai perceber o seguinte, que diminui a capacidade de consumo. Isso impacta diretamente sobre, né, o mercado consumidor, certo? Então você junta esse comprar menos do salário, ao mesmo tempo, a um crescente, né, aumento do desemprego. Bacana? Consequentemente, né, a gente vai partir para aqui, ó. O que está acontecendo? O Estado ele está arrecadando menos. Nós temos uma menor arrecadação pública. Por que isso? Nós temos uma menor arrecadação tanto na produção como no consumo. Se nós temos uma produção impactada por um processo, né, de desaceleração do consumo, certo? Nós temos o quê? Né? Nós temos uma produção, né, que não está sendo absorvida, isso desestimula a produção industrial, isso desestimula a produção primária, né? Então, tanto da produção, tanto dos setores produtivos, como do consumo, como do comércio, nós temos uma menor movimentação. Isso implica numa menor, né, arrecadação pública através dos impostos, certo? Por outro lado, o que você começa a perceber? Que a pobreza, a miséria, o desemprego, né, aumenta a necessidade de investimentos públicos na esfera social. Né? Então você tem um custo social muito mais elevado, a população miserável, a população vivendo na rua, a população perdendo casa, a população vivendo de sopão. Então você pode perceber que a insegurança, né, a violência, né, se alastra e cada vez mais a população precisa recorrer à presença do Estado, às políticas do Estado, certo? E lembrem-se, né, que é um Estado que esperava que tudo fosse resolvido pelo mercado. Bacana, certo? Então, essa menor arrecadação cada vez mais levava a uma menor capacidade do Estado investir, uma menor capacidade do Estado organizar, gerenciar esse aumento. Reparem, e você soma isso, aquela crença do liberalismo clássico, aquela crença onde o mercado vai se autorregular, aonde nós temos uma mão invisível, a lei da oferta e da procura, que vai fazer o milagre de sempre buscar o equilíbrio. A gente pode perceber que essa crença, né, vai ser jogada no lixo, né? A gente vai perceber que nesse momento nós temos a crise do liberalismo. Perceberam que a economia não estava, né, regulando nada. Perceberam que cada vez mais, tanto empresários como trabalhadores exigiam a presença de um Estado forte, exigiam, né, a ação do Estado, e essa ação do Estado não vinha da forma que eles necessitavam. Então, a gente começa a perceber isso. Consequentemente, né, um dos resultados vai ser justamente um aprofundamento da crise política.
a gente pode perceber que essa crise econômica traz uma crise política e, consequentemente, essa crise política vai abrir as portas para uma nova visão, para uma nova proposta. É nesse momento onde correntes, né, que vão pregar um Estado forte, um Estado interventor ganha corpo. Né? Nesse momento, como a gente vai falar bastante, né, nós temos estudos como do economista, do banqueiro inglês John Maynard Keynes, né? Keynes, né, vai ser um dos grandes formuladores de propostas, né, de grande intervenção do Estado. Então a gente pode perceber que esse anseio por uma maior participação do Estado, por uma maior regulamentação do Estado, por uma maior intervenção do Estado de uma forma geral, bacana, cara, joga a última pá de cal no liberalismo, certinho? Um outro ponto extremamente importante é o seguinte: essa crise de 29 e essas características, né, essas consequências que nós destacamos até agora, elas vão se aprofundar. Ano após mês, ano após ano, a situação piora. Nós temos essa situação extremamente aprofundada. Então nós temos uma recessão muito aguda. Lembrando dos ciclos de Kondratiev, é o momento onde nós temos um processo de depressão econômica. Uma depressão econômica que é caracterizado por um período, né, de prolongamento, de avanço, de aprofundamento de um período recessivo, tá bom? Então nós temos aqui, né, a grande depressão que vai caracterizar, né, os primeiros anos aí da década de 30, certo? E da mesma forma, essa grande depressão, ela vai trazendo consequências planetárias, certo? Então espero que vocês tenham entendido, né, entendido esse fechamento aí sobre as principais consequências. E, gente, de novo, tentem relacionar todos os tópicos, eles estão totalmente relacionados. Tá? Eles estão totalmente relacionados, você não tem como estudar um sem o outro, né? Um é causa e efeito, né? E esse efeito influencia, né, na causa de outros fatores. Isso é extremamente importante. Imaginem sempre, né, como fosse um mecanismo, né, de causa e efeito que vai prejudicando ainda mais a estrutura econômica e a estrutura produtiva. Tá legal? Bacana? E a população não via saída, a população, né, se desesperava. Você pode perceber que a crença, né, no sistema cada vez mais, né, ia a ladeira abaixo. Então era uma situação extremamente profunda, né, uma situação extremamente aguda de crise. Galera, a gente analisar hoje a crise de 29 é tranquilo. Agora é importante que vocês se ambientem, que vocês se coloquem, né, no lugar das pessoas, né, se coloquem nesse ambiente de crise. Isso não é tão difícil porque a gente vive um cenário de crise econômica. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre, né, a crise atual. Mas reparem, né, algumas características, alguns tópicos aí que eu citei, algumas análises, algumas reflexões que eu pedi que vocês fizessem, elas podem ser percebidas tranquilamente nos dias de hoje. Lógico, guardando as devidas proporções. Tá legal? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de recuperação da economia, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta aí. Grande abraço e, por hora, beijos e muito obrigado.